Isso aconteceu há alguns meses. Trabalho como motorista de aplicativo há anos e sempre preferi os turnos noturnos. As ruas geralmente estão vazias, o silêncio da madrugada e, claro, as gorjetas mais generosas. Mas há um preço para essa escolha. Uma vez ou outra, você tem uma experiência que fica marcada com você, mas não de um jeito bom. Sempre me considerei cuidadoso. Já lidei com minha cota de passageiros estranhos, mas nada, e quero dizer nada, chegou perto de ser tão bizarro quanto o que estou prestes a contar. Eu não tinha uma câmera no carro na época, e aquela noite foi o principal motivo pelo qual instalei uma depois. Tudo começou como qualquer outra noite. Só eu, a estrada vazia, e os rangidos ocasionais do meu HB20 zurrado, mas confiável. As ruas estavam completamente desertas. O que, como eu disse antes, era do jeito que eu preferia. Por volta das 2 da manhã, recebi um pedido de corrida de uma loja de conveniência próxima. A princípio, parecia inofensivo, mas, por alguma razão, tive um pressentimento estranho sobre isso. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar o motivo? Antes mesmo de enxergar o passageiro, eu já sabia que algo estava errado. A loja de conveniência estava completamente fechada, as luzes apagadas, nenhum carro no estacionamento. Só havia ele e fiz questão de dirigir bem devagar para poder observá-lo. Ele estava andando de um lado para o outro do lado de fora da loja, vestindo um moletom rasgado que parecia não ver uma máquina de lavar. Havia anos, não estou exagerando, havia literalmente um buraco na manga. Suas mãos tremiam. O rapaz olhava para trás constantemente, como se estivesse sendo seguido. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ele estava sob efeito de alguma substância. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Até fiquei com o dedo pairando sobre o botão de cancelamento, mas por algum motivo não fiz isso. Destravei as portas e ele entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. No momento em que coloquei a primeira marcha, me arrependi da minha decisão. A maioria das pessoas mexe no celular ou olha pela janela, mas esse cara não. Ele simplesmente ficou sentado ali, me encarando pelo espelho retrovisor, sem piscar, sem desviar o olhar, apenas me encarando diretamente. Tentei não olhar de volta, mas em alguns momentos não consegui evitar. Ele parecia meio irritado, o que me deixou ainda mais desconfortável. Tentei ignorá-lo e liguei o rádio para quebrar o silêncio. Lembro qual estação escolhi, mas no momento em que a música começou a tocar, ele gritou para eu desligá-la. Pausa rápida. Essa história vai te deixar arrepiado. Você nem imagina o que vem a seguir. Então não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. A voz dele era rouca, baixa, ameaçadora. Isso me pegou de surpresa. Apertei o volante com mais força. Me segurei para não olhar para ele pelo espelho e simplesmente fiz o que ele pediu. Apertei o volante um pouco mais firme e segui dirigindo. Em silêncio por um tempo, pensei que talvez ele fosse apenas ficar ali quieto até chegarmos ao destino. Pelo menos, era o que eu esperava. Mas então ele falou. Lembro dessa conversa como se fosse ontem. Ele me perguntou se eu já tinha pegado alguém que não deveria. Essa pergunta me atingiu como um tijolo. Dei uma risada nervosa e respondi: espero que não. Tentei manter um tom leve, mas ele não reagiu. Ele simplesmente se recostou e murmurou algo para si mesmo, que não consegui ouvir. Então começou a contar uma história. Disse que já tinha sido motorista de aplicativo, mas desistiu depois que um grupo de moleques roubou coisas do carro dele. Ele estava falando meio enrolado, então não consegui entender tudo, mas peguei a essência da história. Olhei no espelho 1 ou 2 vezes enquanto ele falava e percebi que ele estava sorrindo o tempo todo, o que foi incrivelmente perturbador. Uma pessoa normal não sorriria contando algo assim. Ele terminou a história dizendo: é engraçado o quanto você confia em alguém sentado bem atrás de você. Essa frase foi o que fez meu alarme interno disparar de vez. A partir desse momento, comecei a vê-lo mais como uma ameaça do que apenas um viciado esquisito. Infelizmente, não havia muito que eu pudesse fazer sobre isso. Meu coração disparou. Mantive os olhos na estrada, mas minha mente estava girando. Olhei para o GPS, focando no destino como se fosse minha tábua de salvação. Mas ele não sabia a hora de calar a boca. Ele continuou tagarelando sobre coisas sem sentido, algumas preocupantes. Outras puro delírio. Já nem tentava acompanhar. Ele começou a pedir desculpas para alguém, mas acho que não era para mim. Ele começou a insinuar que tinha feito algo horrível e que era uma pessoa ruim. Ficava repetindo: eu não queria. Seguido de alguns me desculpa ditos de forma desesperada, não respondi, com medo do que ele
poderia fazer se eu fizesse. Eu não sabia o que ele tinha feito ou do que ele era capaz, mas não queria descobrir. Faltavam poucos minutos para o destino dele quando de repente ele gritou: "Você errou a entrada." Eu não errei. O GPS mostrava claramente que estávamos no caminho certo. Mas no reflexo do medo, pisei no freio. Ele exigiu que eu parasse. E eu parei. Minhas mãos estavam tremendo no volante. Eu só queria que aquilo terminasse. E então, como um sinal dos céus, faróis apareceram atrás de nós. Uma viatura policial. Soltei uma prece silenciosa e observei enquanto o carro se aproximava lentamente, com o holofote varrendo a rua. O cara no banco de trás se escondeu. Deitando-se no assento com os olhos fechados, tentei manter minha respiração sob controle. Ele ficou assim por um tempo, desconfortavelmente longo. Eu queria pedir para ele sair do carro, mas decidi não arriscar. Se eu chamasse a atenção da polícia, ele poderia reagir. Se eu ficasse em silêncio, ele poderia fazer algo pior. Antes que ele pudesse reagir, os policiais saíram do carro com lanternas em mãos, iluminando o interior do meu carro. "Mantenha as mãos onde eu possa ver", gritou um dos oficiais. O homem congelou. Seus olhos estavam arregalados. E então, ele abriu a porta e tentou correr, mas não teve chances. Em segundos, 2 policiais o imobilizaram no chão, algemando-o enquanto ele se debatia e gritava algo que não dava para entender. Fiquei ali, paralisado, observando enquanto levavam o passageiro para a viatura. Quando ele passou por mim, lançou um olhar vazio, sem emoção. E antes de entrar no carro da polícia, murmurou algo que fez meu sangue gelar. "Você teve sorte." Quando a viatura partiu, permaneci sentado no carro por um longo tempo, processando tudo. O que teria acontecido se a polícia não aparecesse naquele momento? O que ele quis dizer com "você teve sorte"? Acabei encerrando meu turno mais cedo depois disso. Eu estava abalado e não queria mais dirigir aquela noite. Foi só algumas semanas depois que encontrei algo no meu celular que provou o perigo que eu corri. Uma notícia de jornal dizia que uma loja de conveniência havia sido assaltada naquela mesma noite, a apenas 2 quadras de onde eu tinha pego aquele cara. Fico enjoado só de pensar que tive um criminoso perigoso dentro do meu carro e que poderia ter me machucado se quisesse. Tenho medo de ir à polícia sobre isso. Evito ao máximo contato com as autoridades por motivos pessoais que não vou entrar em detalhes. Não sei se meu depoimento ajudaria em algo. De qualquer forma, agora sou muito mais cuidadoso com quem deixo entrar no meu carro, porque naquela noite foi por muito pouco que eu não fui a próxima vítima. Se você chegou até aqui, já provou que tem coragem. Mas será que aguenta as próximas histórias? Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Só não diga que eu não avisei.